Oi, gente! Estamos de volta com a nossa Rede Sul Entrevista. E eu costumo dizer que todo dia é Dia da Mulher, mas ações concentradas num único dia, e no caso de Guarapuava, durante o mês de março, elas sempre contribuem para que de forma maciça alguma coisa seja debatida. E nós estamos debatendo a violência contra gênero, a violência contra a mulher. A nossa convidada de hoje é a doutora Amanda Ribeiro, que assumiu há cerca de uma semana a Delegacia da Mulher. Seja bem-vinda, doutora. É um prazer recebê-la aqui na Rede Sul. Estão percebendo que o sotaque dela não tem nada a ver com o sotaque do guarapuavano, né? De onde que a senhora veio, doutora? Eu sou baiana. Baiana? E como que a senhora caiu aqui em Guarapuava? O concurso é estadual, né? Eu já prestei serviço em algumas cidades do estado e agora eu tive a oportunidade de assumir a Delegacia da Mulher de Guarapuava. Como que aconteceu assim a sua decisão, a sua opção? Vou ser advogada e vou prestar concurso, vou ser delegada da mulher? Eu costumo dizer que isso é vocação. Eu achava interessante o trabalho policial, na faculdade eu tive acesso, fiz estágio e eu decidi aquilo que era pra mim. E hoje realmente eu posso falar que eu trabalho com o que eu gosto. Apesar dos pesares, apesar do estresse que o serviço policial inclui, eu não posso reclamar do serviço não, eu gosto muito do que eu faço. Ser policial e ser delegada é difícil? Mas vale a pena. Não vou falar que não é não, gente, mas vale muito a pena, tá? Recomendo para as meninas. Pois é, a gente tem aqui acompanhando a doutora Amanda, a Viviane Alves. A Viviane, acho que é bastante conhecida de Guarapuava, há 17 anos ela é investigadora na 14ª Subdivisão Policial. Seja bem-vinda, Viviane. Obrigada. A pergunta que eu fiz a ela, eu faço a você. Eu repito. É difícil ser policial e o que te levou a fazer essa escolha? Não é muito fácil ser policial, mas é bom. É um serviço muito gratificante, eu gosto muito. Há quem diga que ser polícia é sinônimo de profissão perigo. Eu acredito que seja realmente isso. Também, tem riscos, né? Uma profissão que é arriscada. Ainda mais investigadora, porque você sai em campo também, sim, né? Sim. Uma pergunta para as duas. Como é ser policial num meio que até pouco tempo era considerado a dita profissão masculina, embora não exista essa divisão, né? Tanto um quanto o outro acho que são capazes, e principalmente a mulher, de exercer qualquer atividade em qualquer área de atuação. Eu acho que hoje em dia é mais fácil. Eu acho que hoje em dia as mulheres conseguiram conquistar o seu espaço. Lá atrás, quando eu entrei em 2000, né, era mais complicado, né? Mas hoje em dia você aprende a ocupar o seu espaço, né? Você mostra o seu trabalho e caminha. Você é vista como a Viviane policial investigadora, como a mulher ou como uma policial independente de gênero? Independente, eu acho. Não tem muito mais isso ali, sabe? O tratamento tá mais igual hoje em dia. E a senhora, doutora? Bom, eu tenho certeza que para quem entrou antes foi mais difícil, porque com certeza a Viviane e outras que entraram, elas abriram o caminho pra gente, mas eu posso dizer que ainda tem algumas dificuldades, principalmente com a população também. Às vezes, quando você assume sozinho uma cidade pequena, as pessoas já começam a pressupor que porque você é mulher, algumas coisas você não vai fazer. Mas eu penso que com o trabalho, com a demonstração do nosso trabalho, esse preconceito cai por água abaixo. Agora, dizer que não existe preconceito por ser mulher é mentira. Existe, né? Existe. E como que é o trato do agressor? O agressor, eu costumo dizer que ele é muito corajoso quando ele está sozinho com a vítima em casa. Quando ele chega na delegacia que ele vê outra mulher, ele pensa, nossa, mas... E eu agredi uma mulher e agora uma mulher vai me ouvir. Meu Deus, ela vai querer? Né? Então, assim, eu nunca não. Eu tive problema algumas vezes com agressores, mas é insignificante perto do número total de casos que a gente atende. A única coisa que a gente tem, às vezes, algum receio de fazer sozinha e a gente pede para algum homem ir junto, é quando a gente vai acompanhar uma vítima para tirar pertences em casa. Mas aí porque é na casa dele, é um momento em que tá todo mundo alterado, porque
houve uma briga anterior, mas também assim, já fiz sozinha, se precisar eu faço de novo. Isso daí é bem tranquilo. Durante a sua trajetória profissional, teve algum caso que mais lhe chamou a atenção, assim, e que de repente a senhora pensou assim, meu Deus, não quero mais saber disso? Aconteceu alguma situação nesse sentido? Não. As situações chamam a atenção da gente sim, porque eu acho que se você não se sensibiliza, você deixa de fazer um bom trabalho, mas o que sensibiliza, assim, é a sensação da vítima, de ser subjugada por tanto tempo, às vezes não tem uma família que a apoia, não tem uma estrutura que a apoia, mas um caso específico, assim, vou desistir da polícia por causa disso, não. Falando em estrutura, a senhora chegou à questão de uma semana em Guarapuava, já deu para traçar um perfil, sabe, um diagnóstico de como é a violência no município e na região? Na verdade não, porque eu cheguei na Semana da Mulher praticamente. Então isso, não só no Guarapuava, mas digamos que no país inteiro, pelas ações afirmativas que tem nesse período, há um aumento do número de casos. Então não é uma semana que te permite criar uma média, criar um perfil da cidade. A senhora veio de Terra Roxa. Terra Roxa. Eu não sei qual que é o número de habitantes lá, mas respeitando as devidas proporções, a senhora percebe que Guarapuava é mais ou menos violenta na questão de gênero? Como eu falei, fica difícil pelo pouco tempo. E assim, Terra Roxa é uma comarca complicada, próxima ao Paraguai. Eu posso dizer que me surpreendeu o número de violência doméstica em Terra Roxa. Eu espero que aquilo me surpreenda, porque não é um dado bom. Mas é geral. Às vezes o que muda é a questão cultural de um lugar para outro. Sim. Não o número da violência, mas o número das denúncias que existem. Em Guarapuava, o que a gente pode perceber é que a partir da lei, da instituição da Lei Maria da Penha, da valorização da mulher no sentido de administração municipal, criar uma secretaria específica para isso e a partir de então desenrolar uma série de outras ações envolvendo outras entidades no combate à violência, os números tornaram-se evidentes. E não são poucos, né, Viviana? Acho que você ter mais autoridade até para falar sobre isso. Na verdade, acho que a delegacia da mulher tem mais autoridade para falar sobre isso, né? Não sei, no dia a dia ali, em números, assim... Não, até eu me refiro a isso pelo fato da doutora estar há pouco tempo, estar uma semana em Guarapuava e você já ter 17 anos de atuação. Eu acredito que de alguma forma ou outra você participa também desse combate, né? Nesse sentido que eu me refiro. Sim, participo. Na verdade, Guarapuava, eu acho que, não tenho um número agora exato para dar, mas eu acho bastante, é alto. Todos os dias nós temos vítimas de violência doméstica, todos os dias, e também tem muitos casos de vítimas de violência sexual, também que a Delegacia da Mulher que atende, né? Então, números assim exatos não sei dizer, mas sim, uma demanda alto, né? É uma demanda grande. De acordo com o mapa da violência no Brasil, né, a gente está bem entre está no topo do ranking, nível não só de estado como também nacional. Doutora, a senhora consegue me traçar o perfil de quem pratica um abuso sexual contra criança? Porque a gente percebe que é muito comum o agressor ser o pai, o padrasto, o tio, o avô. Eu costumo dizer que não tem um perfil, que seria muito bom se tivesse. Porque as pessoas têm aquela visão de que o agressor de criança, que alguém que molesta uma criança, é uma pessoa que é mal-humorada o dia inteiro, que trata todo mundo mal, que é uma pessoa ruim no trabalho. E não, sabe? Às vezes é um pai de família assim que pra quem vê de fora, não existe um pai melhor, é um tio que é muito carinhoso, é uma pessoa que é boa no trabalho. O que eu posso dizer é que é muito comum de que crianças que sofreram abuso, se não forem tratadas, se tornem abusadoras. O que não quer dizer necessariamente vai acontecer, mas a gente precisa tratar essa criança, é uma tendência. A pessoa, sem dúvida alguma, ela é doente. Ela tem consciência de que o que ela faz é errado, só que ela não consegue parar de fazer. É uma coisa instintiva. Não sei se instintiva é a palavra mais adequada, mas é uma coisa que ela não consegue controlar. E doutora, ainda Só que tem que ser punido, tá, gente? Não tô dizendo isso pra falar que não tem que ser punido, tô dizendo que assim, também tem que ser tratado.
Sim. Bem, então, falando dessa questão de tratamento. Hoje a gente tem uma Secretaria da Mulher, tem uma casa-abrigo, né? Então as mulheres violentadas, de alguma forma, elas têm atendimento. Sim. É necessário, dentro dessa rede de enfrentamento, ter um departamento, algo parecido, que tente recuperar o agressor? E é possível essa recuperação? Sim, é possível. Inclusive, não em Terra Roxa, na comarca anterior a que eu estava, a gente fez um projeto, a ideia foi nossa, foi da Polícia Civil, em que os agressores eles começavam a fazer tratamento psicológico para entender o que eles faziam errado. Porque é muito comum você ouvir do agressor, mas eu bati nela, mas ela mereceu, mas ela fez isso, ele se justificar. Então, você criar no agressor uma mentalidade que nada justifica violência física, psicológica, Sim. sexual. Esse trabalho, ele já existe em várias comarcas aqui no Paraná, os resultados têm sido muito positivos, é um trabalho feito com psicólogos, porque o que acontece? O agressor, se ele não retorna com a vítima, ele arruma outra companheira e torna a agredir essa companheira. Então é importante tratar os dois lados, porque não basta você afastar aquela vítima do agressor, você precisa fazer com que o agressor não vitimize outra pessoa. É um projeto, que eu cheguei agora, sim, né? Sim. Mas é um projeto para articular, para a gente instalar na comarca também, porque os resultados são muito positivos. Bacana isso, doutora. Bacana e necessário, né? Necessário. Nós conversávamos há pouco e a senhora chamou a atenção para um fato que eu considero muito importante e eu gostaria que a senhora comentasse aqui. A vítima de abuso sexual, qual é o procedimento que ela deve ter antes de fazer a denúncia? Primeira coisa, ela ligar para a polícia se estiver numa situação de pode pegar o agressor, onde você consegue prender o agressor no flagrante, se não, procurar um hospital e relatar para quem atendê-la que ela foi vítima de abuso, porque a gente sabe que normalmente os agressores eles não se previnem, então a vítima, além da agressão, ela pode contrair uma doença sexualmente transmissível, ela pode engravidar, e se ela procurar o atendimento da saúde e informar que ela foi vítima, ela toma um kit que a gente chama kit estupro, que ele tem antirretrovirais, que é para evitar contaminação para HIV, que até 24 horas consegue evitar. Ela vai tomar pílula do dia seguinte, ela vai tomar uma série de medicação que vai evitar, digamos assim, consequências maiores advindas desse abuso. Outra coisa que a gente recomenda, é até muito delicado, mas é que a vítima nos procure logo para que ela possa fazer um exame no IML, porque às vezes a vítima vai para casa, toma um banho, não toma medicação e com isso a prova literalmente vai pelo ralo. Doutora, a senhora falou em questão de IML. A vítima ela chega fragilizada, né, já pela própria situação de abuso que ela sofreu. Ela vai para o IML e a gente tem informações de que no IML, eu acho que a maioria dos atendentes lá que fazem a perícia são homens. Como que fica essa questão? A mulher, existe uma delegacia da mulher, né? Mas ela não possui esse aparelhamento ou cada instituto tem a sua função, mas deveria estar pelo menos adequado, ter uma pessoa, uma mulher que fique disponível para esse tipo de caso? É difícil para mim falar da IML porque é outro órgão, não tem qualquer Mas eu falo enquanto necessidade. Mas, que a senhora como delegada tem. Eu acho que, além do sexo que atende a vítima, o importante é que o atendimento seja feito com educação, com tranquilidade, seja humanizado. Então, penso eu que se o homem fizesse atendimento de forma humanizada, não haverá nenhum trauma para a vítima. Bem, em relação à estrutura da 14ª, desculpa, né, da 14ª que abarca também a Delegacia da Mulher. A Delegacia da Mulher talvez não tenha a estrutura que sonhamos para a Delegacia da Mulher, mas tem uma estrutura muito boa, a gente consegue desenvolver um bom trabalho. A 14ª está sempre nos auxiliando, entrega nossas intimações, cumpre nossas serviços, faz as investigações. Então, eu posso dizer hoje com tranquilidade que a gente tem estrutura para atender bem as mulheres que nos procuram. Bem, a gente conversou agora com a nova delegada, nova titular da Delegacia da Mulher, Amanda Ribeiro, e tão logo ela tenha em mãos todo o perfil, tem o diagnóstico sobre os quadros da violência contra a mulher em Guarapuava, ela será convidada a retornar à nossa entrevista para a gente expor esses números. Doutora, seja bem-vinda a Guarapuava.
baiana que vai experimentar o frio de julho, já estamos terminando o verão, vem o outono e logo em seguida vem o frio, mas o calor humano supera tudo isso. Então tá, muito obrigada. Obrigada a você, Viviane, por ter acompanhado a doutora e por ter contribuído com algumas informações. E quanto a você, fique ligado na Rede Sul Entrevista, porque durante esse mês, de hoje até o dia, a última sexta-feira do mês de março, nós estaremos entrevistando apenas mulheres. Mulheres das mais diversas áreas de atuação em Guarapuava. O que nós queremos com isso é mostrar que a Rede Sul, ela é uma ativista também na causa contra a violência e na valorização cotidiana da mulher em todos os sentidos. A gente retorna na segunda-feira com a presidente do Sindicato de Servidores Públicos e Professores Municipais, Cristiane Wagner. E hoje, a partir de hoje, o Departamento de Jornalismo da Rede Sul foi descentralizado para o 14º andar do edifício Araucária, ficando no 6º andar apenas o nosso administrativo, financeiro e o recém-criado Departamento de Marketing. Então, para você ter um bom final de tarde, Jonas, por favor, mostre um visual da cidade visto do 14º andar na redação da Rede Sul. Um bom final de tarde, como eu acabei de dizer para você, um bom final de semana e até segunda-feira.